Brasília foi feito nesse clima assim de fazer a capital do país, o melhor que pudesse. E ninguém pensou em dinheiro. O Juscelino era feito um príncipe da Renascença. Se nós tivéssemos tido mais tempo, né, a gente tinha chamado os artistas para colaborar, fazer as pinturas, mas não havia tempo para tudo ocorrer. Ele tinha a ideia de fazer uma obra fantástica. Ele disse, pode falar, quando o senhor construiu Brasília em 3 anos e mudou a capital em 3 anos, num regime democrático, em que o contribuinte que paga as contas fosse de fato ouvido, não teria sido possível fazer a capital em 3 anos e mudar a capital em 3 anos. Porque o custo dessa velocidade, dessa imposição de cima para baixo de Brasília sobre o Brasil, não era, evidentemente, um comportamento qualificável de democrático. Ele deu um salto na cadeira e disse, nunca ninguém tinha me dito uma coisa dessa. É claro que a construção de Brasília até hoje é um episódio polêmico na história econômica do Brasil. Se diz, por vezes, bom, o legado foi a inflação. Não necessariamente o legado foi a inflação. Eu acho que os benefícios que a construção de Brasília trouxe ao país foram também inequívocos. Você teve um desenvolvimento forte da construção pesada, da construção civil, isso dinamizou a industrialização no Brasil. Você teve um efeito renda muito importante, teve também concentração de renda. Preciso entender que o Brasil, nos anos 50, sofreu uma tremenda aceleração no seu desenvolvimento. Uma mudança estrutural profunda. Se instalou um parque automobilístico, indústrias de bens e capital se expandiram, por todo digamos, o Sudeste, a petroquímica, as indústrias de base, a siderurgia se expandiu muito, mas isso não mudou muito a estrutura social, pelo menos no que se refere à repartição da renda, padrão de vida. Juscelino não poderia ter feito o governo que fez se não tivesse tido as bases do governo Vargas. Há uma convergência no que diz respeito à opção pelo desenvolvimento, no que diz respeito ao Getúlio Vargas e ao Juscelino Kubitschek. No entanto, há uma diferença importante, que durante os 2 períodos de mandato do governo Getúlio Vargas, a opção pelo desenvolvimento era mais nacionalista. Era a tentativa de construir uma nação no Brasil, estimulando fundamentalmente as empresas, as forças produtivas nacionais, sem contar com grandes investimentos externos. Vamos lembrar que João Goulart era o ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, quando houve aquela proposta, considerada escandalosa pelos militares e pelos setores mais conservadores, evidentemente, empresariais, de duplicar o salário mínimo. A reação foi tão grande no meio militar que Getúlio acabou demitindo o seu ministro do Trabalho, mas manteve a duplicação do salário mínimo. Uma discussão na época extremamente parecida com a discussão que nós vemos hoje em relação ao aumento do salário mínimo. Também o mesmo tipo de argumento, vai quebrar a economia nacional, o equilíbrio das contas, etc. Já com o Juscelino Kubitschek também há uma grande aposta no desenvolvimento nacional. No entanto, ele conta com o apoio de empresas estrangeiras. Então, se trata de um desenvolvimento mais internacionalizado. E é isso que permite o Brasil, então, internalizar os produtos da segunda Revolução Internacional através da indústria automobilística e outras empresas que são empresas estrangeiras que vêm para cá para ajudar no projeto de desenvolvimento do país. O Brasil não fez uma reforma agrária, não democratizou a propriedade fundiária, assim como também não fez uma reforma tributária que fizesse com que os ricos pagassem impostos. Os ricos seguem no Brasil sem pagar impostos praticamente. E ao mesmo tempo o Brasil não fez a reforma social, que é justamente a condição necessária para um estágio de bem-estar social, a universalização da educação, da saúde e especialmente com respeito ao transporte e habitação.
Então, o que nós tivemos, na verdade, foi a predominância de um capitalismo selvagem, não é? Sem as reformas que pudessem dar algum sentido de igualdade. Eu trabalho na agricultura, mas meus filhos e o meu marido agora não tem serviço nem muito nem pouco. Por que a senhora desmaiou? A senhora tem ideia de por que aconteceu? Eu não tenho ideia não, porque eu estou sentindo fome. E não só eu só, como o povo da vizinhança toda. É fácil entender. Você pega um país de escravos e de brancos, né? de negros e brancos, pobres e ricos, escravos e homens livres. Aí você faz os escravos ficarem homens livres. Só a liberdade não será suficiente. Precisa de estradas, escolas. Eles precisam de gastos públicos. Né? Precisam de estradas sem pedágio. Né? Precisam de metrôs subsidiados, como no mundo inteiro. Precisam de educação gratuita. Então o gasto público é fundamental. Eu acho isso, para reduzir a desigualdade. Se ideologicamente ou em termos de desejo, todo dirigente gostaria que houvesse uma maior inclusão social, todo partido gostaria que houvesse, as políticas econômicas praticadas vão na direção oposta. Sei, às vezes eu acho que a gente devia ser que nem São Francisco de Paulo, sabe como é? Fazer a sopa do pobre na esquina, sabe? Fazer um atendimento na esquina, assim. Quem for médico atende 3 horas na esquina. Quem souber cozinhar, faz uma panelada de sopa ali na esquina. Enfim, ter um atendimento de emergência de guerra, às vezes. Eu me indigno todos os dias com a desigualdade que existe no Brasil. Realmente, isto é uma coisa que nós temos que nos convencer disto, quer dizer, é uma indignidade nós vivermos com a quantidade de pessoas miseráveis, desempregadas, é uma indignidade. Isso não pode continuar, gente, isso não é comunismo, não é nada, isso é uma indignidade. Sabe, é preciso as pessoas se tocarem, quer dizer, a gente sabe a quantidade de riqueza que circula nesse país, a quantidade de dinheiro que as pessoas gastam, tem pessoas que não sabem o que fazer com o dinheiro que têm. Como eu disse inicialmente, a política está em tudo. Está na arte. Na arte a política, no teatro a política. Então, quando parece que não há política, a política continua existindo. Apenas ela não admite que seja política. Quando você organiza uma coisa, você imediatamente instala a política dentro dessa organização. De maneira que quando a política ficou sem ter cara política, ela continuou a fazer política, mas de uma forma que passava desapercebida pelas pessoas que estavam, na verdade, realizando a política.